Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Estamos, desde o ano passado planejando essa vinda para cá e fico feliz em poder estar aqui com vocês. Queria começar apresentando a minha família. Sou casado com a Sandra. Esse ano celebramos 32 anos de casados. E nesses anos Deus tem nos dado 3 filhos. Temos a Michelle, a mais velha, que está no branco ali. Ela trabalha com uma missão chamada Children's Hunger Fund. Mora em Dallas, dos Estados Unidos, estado de Texas. E trabalha na administração dessa missão, que procura, através de parcerias com igrejas e missões em países em desenvolvimento, suprir necessidades físicas, saúde e assim por diante, para que através desse socorro o Evangelho seja conhecido. O nosso filho Josué, casado com a Hillary, não Clinton, mas Josué é o nosso filho. Ele é pastor executivo de uma igreja batista no estado de Maine. Maine é o estado menos evangelizado dos Estados Unidos, um estado muito liberal, muito ateu. Dizem pessoas que Maine é o estado onde a igreja vai para morrer. Só que essa igreja em 8 anos foi de 80 membros a 1.300 membros. E meu filho começou como sonoplasto na igreja e hoje ele é pastor executivo na igreja. Estão abrindo congregações e estamos muito contentes com o que Deus está fazendo na vida dele, E a nossa filha mais nova, a Mackenzie, ela está estagiando com Palavra da Vida em Portugal. Então ela está terminando os estudos dela online, enquanto ela está trabalhando ali com o PV Portugal. Estivemos juntos, todos nós lá em Portugal, uns 20 dias atrás. Eu estava pregando em algumas conferências lá e a família toda decidiu ir lá visitar a irmã. E passamos um tempo juntos e é sempre gostoso quando isso acontece. Como você percebe, os nossos filhos estão espalhados, vários lugares do mundo, longe da gente. Mas eu sempre falo que eu prefiro muito os meus filhos estar longe de mim, mais perto do Senhor, do que perto de mim e longe do Senhor. Então, agradecemos as suas orações. Quando você entrou, eu acho que vocês receberam carta de oração, um cartão de oração. Tá eu e Sandra na frente, os filhos como abandonaram a gente e ficaram atrás agora, Tá aqui também o nosso contato, se quiser entrar em contato conosco de qualquer forma. Estamos ali, Então, em nossa família, nós colecionamos esses cartões de oração, cada missionário tem, Então, a gente coleciona e a gente tem na nossa mesa um aparelho que guarda eles. Em cada refeição, a gente ora para um missionário. Uma maneira de manter missões em frente da sua família e você vai fazendo. Então, se você adota ou rouba essa ideia de mim, como eu roubei do meu sogro, então pode pegar mais cartões da gente, aí coloca a gente mais vezes lá, assim você ora pela gente mais, Então, nosso trabalho lá no norte do Brasil, nós chamamos o Projeto Amazônia. Nós estamos trabalhando ali no norte devido ao trabalho ali entre o povo ribeirinho. Lá no norte do Brasil tem muitos rios e na beira desses rios tem mais de 30 mil comunidades ribeirinhas que não têm acesso ao Evangelho. Então, como é que você alcança esse povo todo com o Evangelho de Cristo? É um trabalho imenso que ainda precisa ser feito. Então, nós temos uma estratégia que nós montamos nesse projeto, que basicamente envolve 3 áreas. Nós trabalhamos com ministério com jovens,
nós temos um trabalho de treinamento de missionários e um trabalho ministrando através de barcos para implantação de igreja. Aí cada um desses ministérios acaba alimentando o outro. Então Deus tem nos dado o privilégio de fundar esse ministério junto com meu pai e meu irmão, e estamos trabalhando lá já 27 anos. Então, o ministério com jovens, nós temos os ministérios típicos da Palavra da Vida, acampamentos, temos um colégio, ministérios nas escolas públicas, né? A gente faz trabalho de esportes, um monte de ministérios, todos visando comunicar o Evangelho aos jovens e então evangelizá-los e discipulá-los, e então desafiando eles a considerar dar suas vidas para a missão, que então acaba alimentando a segunda área, que é o de treinamento de missionários. Então aqueles que tomam decisões nos nossos acampamentos, né, dedicam as suas vidas para a missão, acabam vindo estudar na nossa escola, que se chama Instituto Missionário Palavra da Vida. Nós temos vários cursos ali, tenho alguns prospectos aqui, estão com o Jordão ali, se você tiver interesse. Temos o Projeto Marcos, que é um projeto de 1 ano, é um curso básico do discipulado por 1 ano, que pode ir lá. Né, na minha família, foi obrigação fazer 1 ano de estudo bíblico depois do ensino médio, né? Meu pai falou, você me deve 1 ano de Bíblia em qualquer escola que você escolha, né? Com a minha família, os meus filhos foi diferente. Eu falei, você pode escolher qualquer palavra da vida do mundo, né? Porque como missionário da Palavra da Vida, meus filhos estudam de graça nas escolas. Então, como missionário não tem dinheiro, então escolhe qualquer PV do mundo, né? Cada um foi em lugar diferente. A Michelle foi para a Hungria, Josué foi para Nova York, a Mackenzie foi para a Flórida. Mas todos eles têm esse curso de 1 ano. Né? Esse curso é reconhecido, credenciado pelos Estados Unidos, mas é um curso que visa preparar o jovem para a faculdade. Muitos jovens acabam indo para a faculdade e ali dentro da faculdade se vira um desviado. O Projeto Marcos começa a dar argumentos para a pessoa, para que a pessoa vá para a faculdade, não como desviado, mas como missionário. Ele sabe defender sua fé, ele sabe apresentar o Evangelho, ele tem argumentos para usar. Então o Projeto Marcos é para isso. Mas eu vou ser honesto contigo. A Palavra da Vida é cheio de cilada, e Projeto Marcos é um grande cilada. Porque eu divulgo para vocês, é 1 ano para preparar seu filho para ser missionário na faculdade, depois ele vai para a faculdade e faz aquilo. Mas durante aquele 1 ano que ele está comigo, eu vou fazer tudo para convencê-lo que ele é vocacionado para a missão. Para ele então continuar fazendo o nosso curso de missiologia, né? Então nós temos o curso de 3 anos que prepara pessoas para levar o Evangelho para campos pioneiros. E pessoas às vezes perguntam, por que um curso de missões lá em Belém do Pará, fim do mundo? Eu falo, Belém do Pará é exatamente onde precisa ter uma escola de missões. Porque os lugares não alcançados do mundo são exatamente assim. São quentes, são úmidos, são sujos, são desorganizados, estão longe. E ali 30 minutos, né, do nosso campus, o meu aluno pode estar numa comunidade ribeirinha, pode estar numa aldeia indígena, ou pode estar numa comunidade quilombola. Então os segmentos não alcançados todos estão ali no meu quintal, né? Ou pode estar numa cidade de 2 milhões de habitantes com todos os problemas de missões urbanas.
Então eu tenho quase todos os laboratórios para missões, todos no meu quintal. Mas o treinamento mesmo acontece, começa na viagem do aeroporto para o campus, né? Porque é diferente, a comida é diferente, a cultura é diferente, o clima é diferente. E aquele que se propõe a dar sua vida para avançar o evangelho para um lugar não alcançado, se não consegue se adequar a Belém do Pará, é melhor não ir para qualquer outro lugar. Começa o treinamento através do local onde você se prepara. Então, está ali o nosso curso de 3 anos de missiologia, né? Mas para os pais não ficarem muito chateados conosco, nós temos também um outro curso que chamamos uma formação completa, em que lá conosco, em 5 anos, pode fazer Projeto Marcos em 1 ano, pode fazer o nosso curso de 3 anos, que seria mais 2 em 3 anos, né? Porque o 2º ano começa a fazer uma faculdade através da Universidade de Sesumar. Nós temos uma parceria com o Sesumar e o nosso aluno lá dentro pode então estudar com 50% de desconto. E então, enquanto está fazendo missiologia, também está fazendo uma faculdade. Então, depois de 5 anos, ele tem o nosso curso de Projeto Marcos, o nosso curso de missiologia, um bacharel através do Sesumar e 1 ano de estágio em um campo missionário. Então, uma formação completa depois de 5 anos, está formado, tem teologia, missiologia, tem experiência missionária e ele pode ir para o campo, né? Nós temos uma excelente escola de missões. Os nossos alunos todos fazem estágios no sertão, todos fazem estágios entre os ribeirinhos e muitos fazem entre indígenas e assim por diante. Então ore por esses cursos, né? Nós estamos ali. Se você é vocacionado para a missão, venha estudar conosco. Se você quer fazer faculdade, venha fazer Projeto Marcos conosco e eu vou convencer você que você é vocacionado, né? E então, os que formam do MPV, então vários deles acabam indo para a nossa terceira área de ênfase, que é o Ministério de Barcos. Esse ministério, nós fundamos uma missão chamada Missão Seara, que é o serviço de evangelismo e assistência aos ribeirinhos da Amazônia, onde nós trabalhamos com evangelismo, abrindo comunidades. Nós servimos as comunidades com ação social, perfuração de poços, levando médicos, dentistas e vários projetos comunitários que nós implantamos ali. Temos missionários que acabam morando nas comunidades, implantamos igrejas, temos acampamentos acontecendo ali e também temos o seminário flutuante, onde nós estamos preparando obreiros locais para dar continuidade ao trabalho. Então você percebe, é uma estratégia mesmo. Nós evangelizamos, discipulamos jovens, treinamos esses jovens para serem missionários, eles vão para o campo missionário, onde não tem igrejas. Estamos trabalhando em mais ou menos 100 comunidades ribeirinhas hoje. E ali o processo se repete, porque ali, naquelas comunidades, tem muitos jovens. Esses jovens são evangelizados, são discipulados, eventualmente são treinados no seminário flutuante e eles então vão. Então hoje nós temos vários missionários trabalhando conosco que formam como crianças evangelizadas, foram treinados no seminário flutuante e hoje eles estão avançando o evangelho em comunidades ribeirinhas que anteriormente não foram alcançados, né? Então essa é a nossa estratégia, esse é o nosso trabalho. Ore por nós nesse sentido. Tenho algumas fotos aqui. Esse é o nosso campus em Benevides, onde tem um seminário perto de Belém, o colégio. Essa é a nossa propriedade perto de Itacoatiara, perto de Manaus, à beira do rio ali, onde nós então partimos daqui para ir para as comunidades ribeirinhas. Temos esse barco que é o barco de evangelismo. Esse é o barco que
trabalha servindo os missionários que estão em campo, que também leva grupos de médicos e assim por diante para fazer assistência social nas comunidades. Essa é uma lancha que nós usamos para levar os professores para ensinar no seminário flutuante, que é bem mais rápido, e vai para um lugar só específico, para um prazo curto. E nas comunidades as pessoas vivem, né, assim em casas à beira do rio, casas bem simples, vivem principalmente pela pesca, né, e temos uma variedade de peixes e outros bichos, né? Alguns peixes bastante grandes, também vivem da mandioca. E ali nós temos também acampamentos entre eles. Os nossos acampamentos beira-rio tem os dormitórios bem rústicos, né? Diferentes do Palavra da Vida aqui na Lapa, né? Mas, né, é funcional também. Ensinamos a Bíblia de uma forma prática, levando a alegria da Palavra do Senhor para esses jovens. Esse é o seminário flutuante. Essa turma que eu ensinei lá na Vila Abacaxis, agora em julho, são os atuais alunos do seminário flutuante. Essa é a nossa equipe que trabalha lá em Benevides. Essas pessoas todos levantam seu sustento para trabalhar conosco. E essa é a nossa equipe de missionários que trabalham na missão Seara, avançando o evangelho nessas comunidades não alcançadas. Todos eles levantam sustento para poder trabalhar. Então essa é a paisagem em frente do Vila Abacaxis, no rio Abacaxis. Tirei essa foto lá. Tem uns pôr do sol espetaculares ali naquele lugar. Então ore por nós nesse ministério. Deus tem abençoado esses 27 anos. Viemos para o Brasil 27 anos atrás. Isso tudo era um sonho, isso tudo era um projeto que estava no papel. Compramos uma granja abandonada e transformamos ela em seminário, acampamento. Aí Deus tem suprido ao longo dos anos. Temos ainda muitos projetos pela frente e nós desejamos ser cada vez mais usados para avançar o evangelho para os lugares não alcançados do Brasil e do mundo. E nós cremos que nós temos um modelo que pode ser repetido e estamos trabalhando nesse sentido. Mas carecemos das suas orações e vocês estão bem-vindos a vir nos visitar lá em Belém ou ali no Amazonas. Seria um prazer poder recebê-los e mostrar esse trabalho pessoalmente para você. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Sempre que eu sou convidado a pregar numa conferência missionária, e tem outros preletores, né? Eu vi o pôster, então vem o Maia, vem o Bebeto, e aí você fica ali, o que os caras vão pregar, né? Porque já aconteceu de eu preparar uma série de mensagens para pregar numa conferência, eu chego lá e a pessoa abre essa Bíblia, na sua Bíblia, ele prega o mesmo texto, né? Então o Bebeto referiu a um texto paralelo a esse texto várias vezes, mas não foi nada combinado. Então é Deus que quer trabalhar esse texto com vocês, tá? Então, mas em João 4, Jesus está com a mulher samaritana. Ela então vai, traz a cidade toda está vindo, e Jesus fala para os discípulos olhar, né, para os campos. Mas Jesus faz isso em vários outros lugares e nós estamos já bastante adiante. Jesus tem treinado os discípulos bastante tempo até esse ponto, e a gente vê ele fazendo a mesma coisa de novo aqui. E a gente então quer ver, através do modelo de Jesus, aquele que ele faz e aquilo que ele fala,
para nos ajudar a entender quais são as nossas prioridades na vida. Queridos, eu creio que uma das estratégias que Satanás mais usa hoje na vida da igreja, na vida dos crentes, é a estratégia de distração. Ele enche as nossas vidas não com coisas terríveis, pecaminosas. Ele enche as nossas vidas com afazeres que não são prioritários. E a gente vai correndo para lá, correndo para cá, e enche as nossas vidas com um monte de coisas para ocupar o nosso tempo e nos distrair da missão que Deus tem para nós. E acabamos então vivendo as nossas vidas, como Salomão falou, correndo atrás de vento que nunca alcançamos. E chegamos ao final das nossas vidas e perguntamos: será que valeu a pena? Será que valeu a pena eu correr atrás de vento? Correr para lá, correr para cá, mas o que eu fiz que dura para a eternidade? Então nós não queremos que isso aconteça conosco. Nós queremos viver vidas que valem a pena à luz da eternidade. E nós entendemos que Jesus vivia a sua vida assim. Ele investia naquele que ele entendia como eterno. Então, se nós queremos que as nossas vidas valem a luz da eternidade, eu creio que o exemplo de Jesus aqui nesse texto vai nos ajudar bastante. Vamos ler o texto e aí nós vamos avante. Mateus capítulo 9, começando em versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, nós pedimos que esta noite o Teu Espírito tenha liberdade a trabalhar esse texto em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos ter uma compreensão do exemplo de Jesus, do ensino de Jesus aqui nesse texto. Que as nossas vidas possam ser ordenadas por aquilo que nós aprendemos com Teu Espírito essa noite. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui nesse texto várias coisas ao respeito do nosso chamado, várias verdades ao respeito do nosso chamado como cristão. E nós vemos que nós somos chamados para servir. Jesus não veio para ser servido, como o Bebeto falou hoje à tarde, ele veio para servir. E a gente vê o exemplo de Jesus servindo aqui. E a gente vê várias coisas aqui nesse texto ao respeito da vida dele. Diz que Jesus percorria as cidades, aos povoados. Ele então propositalmente foi avançando de lugar em lugar em lugar, indo aos povos, indo para lugares onde havia povo. Ele não ficava parado, ele ia de lugar em lugar em lugar, avançando sempre com a mensagem que ele falava. Ele percorria. A vida do missionário é isso. É pé
correndo. É o seu pé correndo. Se você é um missionário, você tem que entender que você vai ter que ir de lugar em lugar em lugar. Nós gostamos muito de ser caseiros, de ter raízes, de ser estável, de ter o nosso cantinho. E nós então criamos hábitos de vida onde nós ficamos parados e nós fazemos as nossas colônias e nós ficamos ali. Mas como cristãos nós não fomos chamados para fazer isso. Se nós vamos servir como Jesus servia, nós precisamos ter pés correndo. Nós precisamos estar avançando aos povos. Nós precisamos ir para as cidades. Nós precisamos ir para os povoados. Lugares grandes, lugares pequenos, lugares escondidos. Fim do mundo. Esse mês de julho, eu fui fazer uma viagem de pesquisa na Transamazônica. E a gente ia de picape, né? 4x4. E a gente ia nessas estradas. E a gente passava às vezes horas nessa estrada. Tudo cheio de buraco. E a gente não via uma alma. Não via uma pessoa. Mas daqui a pouco, lá no meio do nada, tem um povoado. E aí você conversa com eles. Não, tem um ramal para cá e tem vários povoados ali para dentro. E não tem igreja nenhuma nesses povoados que existem. Impressionante. Mas não é fácil chegar lá. Você viaja dias e dias, né, para chegar ali, e nós não fomos até o final. Esses povoados, esses lugares, e o mundo ainda está cheio desses lugares, longe, difícil acesso, que não tem o Evangelho. E somos chamados para avançar aos povos. Os lugares fáceis foram alcançados, são alcançados. Tem muito para fazer em cidades grandes, né? Modernos, como Curitiba, né? Tem muito para fazer aqui em Curitiba ainda. Mas é uma cidade que já foi alcançada. Quem quer achar o Evangelho em Curitiba, acha. Mas você vai lá na Transamazônica, você vai lá nos ribeirinhos, e você vai em quilombolas, você vai na África, você vai na Ásia, você vai na China, você vai em vários lugares das ilhas. E queridos, ainda há 2 bilhões de pessoas nessa planeta que não sabem quem é Jesus. 2 bilhões de pessoas que não foram alcançados, nem sabem quem é Jesus. Jesus avançava, ele ia para os povos. E nós somos chamados para servir, sacrificando o nosso conforto, sacrificando a nossa estabilidade, para avançar, ter pés correndo para lugares onde Cristo não é conhecido. Somos chamados para servir dessa forma. São lugares distantes, desconfortáveis, às vezes perigosos, mas são lugares que somos chamados para servir como Cristo serviu. Quando os discípulos foram chamados no início, foram chamados para o seguir, e eles perguntaram para Jesus: aonde o Senhor assiste? Aonde o Senhor mora? Onde é a sua casa?
E a resposta dele foi o quê? Raposos têm suas casas, né? Pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. Você sabe identificar um missionário, sabe por quê? Ele consegue dormir em qualquer lugar. Dorme em aeroporto, dorme em avião, dorme em rede, dorme no chão, dorme no banco, né? Qualquer canto ele dorme, porque a vida dele é assim. Ele vai percorrendo para avançar o Evangelho para lugares assim. E nós somos chamados para servir dessa forma. Então ele vai avançando para os povos, e quando lá ele faz o trabalho de anunciar a palavra do Senhor. Ele vai para cidades, ele vai para povoados, ele vai então ensinando nas sinagogas, lugares já estabelecidos, ensinando a palavra de Deus e pregando o Evangelho, pregando a palavra, pregando o Evangelho do reino para os povos que estão ali. Então ele tinha uma verdade que precisava ser conhecido. Ele tinha um evangelho, ele tinha umas boas novas. Ele tinha a verdade que precisava ser conhecida, anunciada, avançada para esses lugares. E é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para revelar a verdade de Deus, revelar o evangelho do reino, as boas novas do reino. As boas novas do reino é simplesmente isso: que nós podemos ser reconciliados com Deus, que nós podemos ser restaurados à imagem de Deus através de um relacionamento com Cristo Jesus. Nós fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para ter comunhão e relacionamento com Deus, mas pelo pecado nós fomos separados, afastados, condenados. Então Cristo veio para pagar o preço do nosso pecado, para que nós possamos ser reconciliados, restaurados, ter a alegria de viver com o propósito pelo qual fomos criados para viver. Então Adão e Eva foram criados para adorar Deus, para cuidar do jardim e viver nessa planeta de uma forma com justiça, com comunhão com o outro, comunhão com Deus. Mas pelo pecado isso tudo foi perdido, foi afastado. Então o homem começa a viver para si mesmo. Ele vive egoísmo. Ele vive em função de si mesmo. Não vive em função de Deus, não vive em função do outro. Só que o homem egoísta vive frustrado. O homem não foi criado para ser egoísta. O homem não pode ser feliz sendo egoísta. Quer ver seu filho ser infeliz para o resto da vida? Deixa ele ser egoísta. Deixa ele ser egoísta. A criança, ele quer tudo para si. Deixa ele assim, ele vai ser infeliz para o resto da vida dele. Mas se você cria o seu filho para adorar Deus e ajudar o seu próximo, ele vai viver feliz para o resto da vida dele. Você já foi egoísta alguma vez na sua vida e saiu feliz? Não. Sempre que você age com egoísmo, você sai daquilo e você sente culpa, você sente relacionamentos quebrados, você sente frustrado, afastado de Deus e afastado de outros. Egoísmo promete felicidade, mas só entrega frustração,
tristeza, culpa, depressão, ira, quebrantamento. Mas nós temos a verdade. Nós temos a verdade de restauração. Que o homem pode ser reconciliado com Deus, restaurado com a imagem de Deus, vivendo como verdadeiro adorador a Deus e verdadeiro servo dos outros. E assim ele vive contente, feliz, realizado. E queridos, é isso que Deus está fazendo através do Evangelho. O Evangelho é esse. Que nós somos reconciliados com Deus, restaurados à imagem de Deus, e nós vamos viver eternamente reinando com Cristo. Nós vamos viver eternamente como adoradores de Deus e auxiliadores da criação ao nosso redor. Nós vamos passar a eternidade servindo uns aos outros, cuidando do jardim da nova terra. E nós vamos estar extremamente felizes fazendo isso. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós podemos ser reconciliados com Deus e restaurados a nossa função aqui na terra como adorador a Deus e ajudador do nosso próximo. Então ele percorria anunciando a palavra, evangelizando, proclamando as boas novas. Você não precisa viver essa vida egoísta, frustrada, condenada. Você pode ser perdoado, restaurado e reconciliado como Deus nos criou para viver em comunhão com Ele e em comunhão com a nossa criação e em comunhão com as pessoas ao nosso redor. Essa é a mensagem que proclamamos. É isso que nós anunciamos. Isso acontece através da transformação sobrenatural que somente ocorre através do Evangelho. Além de anunciar a palavra, ele diz aqui que também ele curava toda sorte de doença e enfermidade. Ele foi ajudando com os problemas que enfrentava. Bebeto falou hoje à tarde. Onde tinha fome, ele multiplicava pão. Onde tinha sede, ele tornou água em vinho. Né? Onde tinha enfermidade, ele curava. Onde tinha endemoniado, ele libertava. Onde tinha um doente com lepra, ele limpava. Onde tinha um morto, ele ressuscitava. Ele ajudava o povo com problemas que tinham. E queridos, o pecado tem trazido para a humanidade uma série de problemas enormes. Né? A injustiça, a pobreza, falta de educação. E quanto mais longe a gente vai da influência cristã, o quanto mais acentuado isso se torna. Então, queridos, Satanás, ele quer apagar a imagem do Deus no mundo. Então, seres humanos são refletores da imagem de Deus. Satanás quer apagar isso. Ele quer que o ser humano vive pouco e que tem poucos. Então, onde ele domina a cultura, tem muita doença, infanticídio, a mortalidade é sempre, né, idade baixa.
Porque Satanás quer acabar com isso. Deus se revela em palavras. Então, onde Satanás reina, há muito analfabetismo. Estamos vendo com Maia hoje à tarde que ainda há 1.800 idiomas que precisam de tradução da Bíblia que não tem nada traduzido. Porque Satanás não quer que Deus seja revelado aos povos. Há problemas onde a gente for. E nós precisamos ajudar com esses problemas. Nós precisamos auxiliar com essas dificuldades. Nós precisamos ajudar com médicos. Nós precisamos ajudar com educação. Nós precisamos ajudar com projetos que traz esperança para o povo, que traz dignidade para o povo, que faz o povo reconhecer que são de fato imagem de Deus. E precisamos ajudá-los com isso. Então a missão sempre anda com esses dois lados: de anunciar a palavra e ajudar com os problemas. E nós não podemos ser desequilibrados em nenhum deles. Infelizmente, há muito investimento em ajudar com problemas, mas que não anuncia a palavra. Infelizmente, há muitas missões que só anunciam a palavra, mas ignoram os problemas. Não pode acontecer assim. Nós precisamos, como prioridade, anunciar a palavra. Mas não adianta a gente anunciar a palavra se a pessoa está com fome, não vai ouvir. Então a gente tem que ajudar com os problemas para que eles possam ouvir as palavras. Mas não adianta também a gente só prolongar a vida ajudando com problemas, porque nós somos chamados para proclamar a verdade da vida eterna. Não adianta prolongar a vida 10 anos se nós não entregamos a palavra que dá vida eterna para a pessoa. Então nós somos chamados para servir, avançando aos povos, anunciando a palavra, ajudando com os problemas. Nós somos chamados para servir a humanidade dessa forma. Se você é crente aqui essa noite, você é chamado para servir, para ser um servo da humanidade. Você tem que ir para os lugares necessitados. Você tem que propositalmente sair de onde você está, do seu conforto, da sua casa. Às vezes é só atravessar a rua. Às vezes é atravessar o bairro. Às vezes é atravessar o estado. Às vezes é atravessar o país e ir lá para Belém do Pará. Às vezes é atravessar o oceano. Mas nós fomos chamados para avançar para onde o evangelho não chegou. E chegando lá, a gente anuncia a palavra e a gente ajuda com os problemas. Somos chamados para servir. Mas Jesus também demonstra para nós que nós somos chamados para amar. Diz aqui, vendo ele as multidões, ele observava as necessidades ao seu redor, ele viu. O tema aqui, ergue os olhos, vede o campo. Então, onde Jesus ia, multidões o seguiam. E ele, vendo as multidões, ele olhava para as multidões. Ele entendia que existia multidões ali. E queridos, nós precisamos estar atento e estar investigando as necessidades ao nosso redor e ao redor do mundo.
Nós precisamos ver a realidade onde nós estamos. Nós precisamos enxergar as necessidades. Nós precisamos ver. Nós não podemos, como igreja, como cristã, enfiar nossa cabeça na areia e fingir que está tudo certo. Existe uma igreja no mundo que está sofrendo. Existe um mundo totalmente não alcançado. Existem problemas enormes aqui nessa cidade, nesse bairro. E nós não podemos enfiar a cabeça na areia e fingir que está tudo ok. Nós estamos confortáveis, nós estamos bem. Nós precisamos ver a realidade do mundo em que somos inseridos. Precisamos ver a realidade desse mundo. E investigar essas necessidades. Pesquisar quais são os problemas, onde estão as pessoas, como é que há as necessidades do mundo. Uma conferência como essa é feita justamente para isso. Nós temos estandes ali, nós temos preletores que vêm para cá, nós temos pessoas que dão testemunhos, que estão ali no Amanegé dizendo: há tantas etnias aqui, há tantos povos ribeirinhos, a igreja sofredora, há problemas nas universidades, há problemas. Então a gente começa a investigar, entender quais são as necessidades que há no campo. E temos a responsabilidade de ver isso. Nós não podemos mais, nesse mundo de informática, onde no Google você pode ir e aprender qualquer coisa, qualquer informação, nos desculpar por ignorância às necessidades. Como cristãos, nós precisamos pesquisar, investigar, para ver as necessidades. Jesus andava, percorria, ele olhava, observava, enxergava as necessidades. Você faz isso? Indo para o trabalho, você passa por várias pessoas. E a gente vê muitas necessidades ao nosso redor. E a gente acaba não vendo mais. Não enxergando mais. Ou fingindo que não vê. Jesus enxergava, ele investigava as necessidades ao seu redor. E diz mais, que ele compadeceu deles. Ele importava com as pessoas, ele importava com os necessitados. Ele viu aquele multidão e diz que compadeceu-se deles. Ele se emocionou, ele importou, ele amou. Então a gente vê necessidades, isso precisa fazer uma diferença em nosso coração. O abecedário da vida cristã é esse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós somos chamados como seguidores de Jesus, somos chamados como cristãos, acima de tudo, de amar pessoas. Amamos porque Deus nos amou. Se queremos resumir a lei inteira, é amar Deus, amar o seu próximo. Jesus querendo frisar com os seus discípulos: se você esquece qualquer outra coisa, não esquece isso. Ame, ame, ame.
Vocês que têm filhos, vocês sabem que se você dá 2 ordens para o seu filho, é bem provável que nenhum deles vai ser feito. Se você der 3, pode esquecer, nada vai ser feito, dependendo da idade do seu filho. Mas se você dá 1, vai e faz isso, tem uma chance que vai acontecer. E se ele não faz, diz: filho, eu te dei um mandamento, eu te falei uma coisa, era uma coisa só para você fazer. E queridos, cada um de nós vamos prestar contas diante do Senhor. E às vezes nós vamos querer falar: mas Senhor, tem tanto mandamento ali na Bíblia que nós ficamos, tanta coisa para cumprir, tanta coisa para lembrar, tantas ordens a fazer. Jesus diz: não, deixe-me facilitar tudo isso para você. A única ordem é amar. Quer resumir a mensagem da Bíblia em uma só palavra? É: ame. Jesus olhou para as multidões, e a gente vê cidade cheia de pessoas, a gente vê, as estradas das cidades. Você vai na Índia, você vai nesses lugares, é um mar de pessoas, multidões de pessoas. E a gente vê tanta coisa ali que às vezes ficamos insensibilizados. E Jesus compadeceu. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados para amar, importar com os necessitados. Você vê, mas diante de uma multidão, o que eu posso fazer? Você pode importar. E você pode ajudar aquele que está mais próximo de você. Você pode anunciar, você pode ajudar, você pode amar aquela pessoa que Deus coloca na sua vida. Importa com as necessidades das pessoas. E a gente vê que Jesus também interpretou as necessidades. Ele viu a multidão. Ele diz: o problema é esse. O problema da multidão é esse. São aflitas e são exaustas, porque são como ovelhas que não têm pastor. E queridos, o que está acontecendo nesse mundo? Esse mundo está debaixo do controle de Satanás. Eu sei que Deus é soberano, mas Jesus até chamou Satanás do príncipe desse século. E o inimigo tem uma grande influência nesse mundo atual. E o que ele quer é afligir. Ele quer ver pessoas aflitas, exaustas. Semana retrasada, lá em Belém, tem um festival católico chamado Sírio. É o maior festival católico no Brasil. Entre ela, Aparecida do Norte, são uma competição ali. Milhões de pessoas vão para Belém do Pará. E pessoas, eles pegam a imagem da Maria e colocam num carro. Eles têm uma corda enorme, que eles puxam essa carroça pela corda.
E o alvo do sírio, o sonho de cada romeiro que vai para o sírio, é poder tocar na corda. Tem 2 cordas enormes. E o povo todo empurra, na expectativa de poder tocar na corda. Porque se eu toco na corda, então eu vou ser abençoado. E pessoas andam no sol escaldante para dias, porque andar até Belém, fazer a peregrinação até Belém, traz esperança, traz. Eu olho para essas pessoas que andam nas ruas, que empurram ali, e eu digo, eles são aflitas, são exaustas, porque são como ovelhas sem pastor. E queridos, você vai com um povo não alcançado, é sempre um povo aflito. Vivem com medos, vivem com temores, eles vivem com superstições, eles vivem o tempo todo assim. Entre os mundurucus, eu estive com os mundurucus lá no Transamazônica aqui em julho. E graças a Deus esses mundurucus hoje são alcançados. Mas pouco tempo atrás os mundurucus, quando tinha algum problema na comunidade, uma criança morria, algum problema acontecia, né, algo foi roubado, sempre tinha que ter um culpado. Alguém era identificado como o culpado daquele episódio. Você está trazendo maldição para a nossa aldeia. Então aquela pessoa foi marcada, buscada e morto. E matavam ele para tirar a maldição. E o povo vivia com medo de ser amaldiçoado. Quando o evangelho chegou, falaram primeiro aceitar o evangelho, você vai ser culpado. E foi o cacique o primeiro que se converteu. Então os guerreiros esperaram fora da casa dele 4 noites em seguida. Porque tem que matar à noite, não pode matar de dia, tem que matar à noite. Ficaram 4 noites esperando ele sair de casa para matar ele. E depois de 4 noites, foram matar ele de dia, falaram, você não sai à noite para fazer necessidades? Ele falou, eu saio toda noite. Essas 4 noites você não saiu nenhuma vez. Nós todos estávamos ao redor da sua casa para matar você quando você saiu. E você não saiu uma vez. E ele falou, eu saí toda noite. E esses guerreiros não ouviu. Porque é mais forte que está em nós do que está no mundo. Mas esse povo vive aflito, exausto. E queridos, todas as religiões do mundo, toda a esperança do mundo, nas faculdades do nosso país, o povo está aflito, exausto, porque são como ovelhas sem pastor. E o que eles desesperadamente precisam é alguém para amá-los. Alguém para investigar as necessidades da pessoa e entender a realidade da pessoa e importar com esses necessitados ao ponto de suprir, de socorrer, de ajudar.
nós somos chamados para amar. Nós também somos chamados para orar. O texto diz, então, se dirigir aos seus discípulos. Primeira coisa que Jesus faz ao se sensibilizar com a realidade, Ele vai recrutando pessoas. Ele chama os seus discípulos. Ele diz, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Ele não ficou com o problema dentro de si. Ele foi recrutar outras pessoas. Ele foi falar para outras pessoas. Ele foi despertar outras pessoas. Jesus foi um mobilizador de pessoas. Jesus diz, eu estou vendo, eu estou enxergando. Você precisa também vir ver. Então ele chama os seus discípulos. Ele recruta outras pessoas para se envolver nisso. Então, queridos, nós somos chamados para fazer isso dentro do corpo de Cristo. Nós estamos aqui essa semana fazendo isso. Nossa expectativa em estar aqui, Maia está aqui, eu estou aqui, Bebeto está aqui. A nossa expectativa é recrutar vocês. Recrutar vocês para se envolver com as multidões, para se envolver com a missão, de enxergar as necessidades, de servir, de amar e de orar a favor dessa missão. Ele então recruta os discípulos e ele vai reconhecendo as necessidades, ele vai reconhecendo e fazendo os pedidos para os discípulos. Ele diz, olha, a seara é grande, multidões, 2 bilhões de pessoas sem conhecer Cristo, 30 mil comunidades ribeirinhas, 1.800 povos sem a Bíblia, a igreja sofredora. Nós estamos aqui mostrando que a seara é grande, os multidões são enormes, os problemas são enormes, a seara é grande, o problema é grande. E o problema principal é que os trabalhadores são poucos. Há um grande problema, mas poucos que se importam com isso, poucos que se envolvem com isso, poucos que vivem em função disso. Então ele desperta os discípulos, mostra para os discípulos a incoerência. Nós temos um grande problema, enorme problema, mas poucos que importam, poucos que se envolvem. E então ele diz, então vai rogando ao Pai, leva isso para o Pai. Rogue ao Pai que Ele mande mais trabalhadores para a seara. Vai pedindo, vai rogando, vai intercedendo. Vocês estão orando a favor da seara? Você está pedindo, Senhor, levante trabalhadores para a seara. Vocês estão orando isso mesmo? Esse é o pedido de oração de Jesus. À luz de tudo isso, rogue ao Pai, ore ao Pai, dobre o joelho diante do Pai, peça a Ele levantar trabalhadores, rogue a Ele. Está no coração de Deus, deve estar no seu coração orar por isso. Agora entenda muito bem, e nós vamos olhar o próximo texto amanhã, em capítulo 10 aqui, que os discípulos oraram, e então foram chamados para ser resposta da sua própria oração. A gente ora porque nós entendemos que a orar
Então ali que nós somos mobilizados a agir. Quando nós oramos para Deus levantar trabalhadores, obreiros, Ele toca no nosso coração para a gente fazer alguma coisa. Quando a gente está rogando ao Pai para levantar obreiros, quando Ele levanta o seu filho, você diz: glória a Deus, respondeu a minha oração, meu filho vai para a África. Mas o que está acontecendo na igreja de hoje, eu sei disso, porque eu tenho um acampamento que é cheio de cilada. Vem para o acampamento, vai nadar na piscina, jogar bola, né, se divertir com amigos. Você vai no PV Norte, a gente está cheio de cilada, para fazer a adolescente, criança e jovem entender a missão. Entender que precisamos viver as nossas vidas em função da missão. E esses filhos ficam empolgados, animados, vocacionados para ir para a missão. E chegam com seus pais: pai, no culto da fogueira, eu dediquei minha vida para a missão. Eu quero fazer seminário. Eu quero levar o evangelho para um povo que nunca ouviu. E sabe o que o pai faz? Você não. Você vai fazer faculdade. Você vai fazer um bom emprego. E você vai morar perto da gente, que eu quero ver os meus netos. E quando eu ficar velho, você vai trocar minha fralda. Nós temos uma empresa da nossa família que você vai ter que cuidar. Missões é para filho do outro. Isso é resposta de alguém que nunca orou, nunca rogou ao Pai: levante trabalhadores. Porque quando a gente roga mesmo ao Pai, intercede, roga, é clamar: ó Pai, por favor, levanta obreiros. Ele levanta seu filho, você diz: glória a Deus. Eu tinha muito medo, que eu sou de uma família missionária. Eu acredito ou não, eu sou paraense. Eu nasci em Belém do Pará. Meu pai foi missionário com Wycliffe, fazia tradução da Bíblia. Então, eu nasci no contexto de missões. Fui criado nos Estados Unidos um tempo, mas estou de volta aqui. A minha família vive a missão desde que eu lembro, né? A gente, todos envolvidos na obra. Mas a minha esposa, bonitinha, né? Olhos azuis, lourinha. Cidadezinha no meio dos Estados Unidos. O pai dele construtor. Mãe dele trabalhava na escola. Sandra é a mais nova de 5. Todos os filhos morando ao redor. Diz: o que vão dizer para mim quando eu peço a mão dela em casamento e eu falo: mas eu vou levar ela para o Brasil, né? Porque entende que o americano que entende que vai para Belém do Pará é como vocês, né? Vocês imaginam que a gente vive, né, lutando com jacaré todo dia e cobra, mas quando o americano pensa no Brasil, ele pensa nisso, né? Que tem índio em todo quanto, né? Atirando nos missionários, né? Que estão contestados ali. Então, eu vou dizer para eles que eu vou levar a caçulinha, olhos azulzinhas, cabelos loiros, a bonitinha, para o Brasil. E lá vou eu. Oi. E eu falei que eu queria casar com a Sandra.
Mas eu quero que vocês entendam que Deus está me chamando para voltar para o meu país e implantar esse ministério ali. Então, se você concorda que ela case comigo, você está concordando que isso aconteça. Sabe o que eles me falaram? Falaram: Gary, no dia que casamos, na primeira noite que estávamos juntos, nos ajoelhamos do lado da nossa cama e nós pedimos que Deus pudesse abençoar a nossa família com filhos. E nós pedimos ao Senhor o privilégio de poder ver um dos nossos filhos indo para o campo missionário. Os outros 4 já são crescidos, já são grandes e nenhum foi. Então, Gary, você é a resposta da nossa oração desde o dia que casamos. A minha pergunta para você esta noite é essa: você faria essa oração? Rogue ao Pai que levante obreiros e, de preferência, um filho meu, uma filha minha, um neto meu. Porque, queridos, confia em mim. Confia em mim mesmo. É bem melhor ter filho longe de você e mais perto do Senhor do que perto de você e longe do Senhor. E vários desses filhos que saíram do nosso acampamento empolgados com a missão e receberam aquela balde de água fria, obedeceram os pais, foram para as faculdades, e aí nas faculdades eles são bons desviados, não são mais na igreja. E os pais chegam: Gary, o que aconteceu com meu filho? Ele estava tão empolgado com o Evangelho, tão empolgado com a palavra da vida, tão empolgado com a igreja, com a nossa família. Hoje não quer saber da igreja, não quer saber do PV, não quer saber de nós. Tem N fatores, mas um deles é que quando ele estava empolgado, você falou que a missão de você, que isso mude, começando com a sua família e a sua vida. Vamos orar. Pai, nós pedimos esta noite que as nossas vidas possam valer a pena para a eternidade. Nos ajude, ó Pai, a aprender a servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou e orar como Jesus orou. Pai, nós pedimos que nós possamos sair da nossa zona de conforto e avançar o Evangelho para lugares onde não chegou ainda, que a Tua preciosa palavra possa ser anunciada ali, que nós possamos ajudar os povos com os problemas que eles enfrentam. Oh Pai, move os nossos corações, nos ajude a ver os problemas que existem, ver as pessoas, importar com as pessoas e poder enxergar os problemas e ajudar com esses problemas e aliviar a dor, o sofrimento, a solidão, porque os povos são aflitos, são exaustos. Oh Pai, levante do nosso meio pastores, cuidadores, servos que importam, que amam. E, oh Pai, eu peço que essa igreja, que cada um de nós possamos ser fiel a rogar, a orar, a pedir a favor dessa missão, e que essa oração infecciona o nosso coração pela missão. Oh Pai, nos ajude a servir, nos ajude a amar, nos ajude a orar
para que não sejamos distraídos com a futilidade, mas que as nossas vidas possam ter utilidade eterna para a Tua glória e para a nossa felicidade, para o nosso bem, para que nós possamos viver vidas que valem a pena, à luz da eternidade. Rogamos assim ao Pai, em nome de Jesus. Amém.